O relógio marcava exatamente 16h37 quando Zélia Rezende Guimarães atravessou as portas de vidro temperado do Maison Doré, o mais prestigiado restaurante da Avenida Paulista. Seu uniforme cinza desbotado contrastava brutalmente com o dourado e o carmesim que decoravam o salão principal. As mãos calejadas seguravam firmemente uma bolsa de pano surrada, de onde se podia ver a ponta de um par de luvas de borracha amarelas. Seus cabelos crespos estavam cuidadosamente recolhidos sob uma touca simples, e os sapatos gastos mal faziam barulho no piso de mármore italiano. Enquanto caminhava em direção ao balcão da recepção, Zélia sentiu o peso de dezenas de olhares curiosos e julgadores. Clientes elegantes interromperam suas conversas para observá-la, alguns com expressões de surpresa, outros com indisfarçável incômodo. No canto esquerdo do salão, 4 garçons impecavelmente vestidos em uniformes brancos engomados formavam um pequeno círculo, cochichando entre si. Carlos Eduardo Oliveira, o mais alto deles, foi o primeiro a notar a presença de Zélia. "Olha só quem decidiu nos honrar com sua presença hoje", sussurrou Carlos Eduardo para os colegas, com um sorriso debochado nos lábios. "A entrada de serviço fica nos fundos, sabia?" Francisco Silva Santos, o mais jovem do grupo, deixou escapar uma risada contida, enquanto agitava a gravata borboleta com dedos ágeis. André Rodrigues Pereira, conhecido por sua eficiência implacável e temperamento curto, apenas estreitou os olhos na direção da mulher. Lucas Ferreira Costa, o último do quarteto, balançou a cabeça em desaprovação. "Deve ser a nova faxineira que o Ricardo comentou", murmurou Lucas. Mas ele poderia ter avisado que ela viria durante o horário de funcionamento. "Isso aqui não é abrigo de caridade." Nenhum dos 4 homens fazia ideia de que, naquele exato momento, estavam sendo observados não apenas por uma simples faxineira, mas por Zélia Rezende Guimarães, 3 estrelas Michelin, vencedora do prestigiado Prêmio James Beard, eleita uma das 10 melhores chefes do mundo pela renomada revista culinária Masters. A mesma Zélia que recusará ofertas milionárias para comandar restaurantes em Paris, Tóquio e Nova York. A mesma que, aos 45 anos, havia revolucionado a gastronomia brasileira ao fundir técnicas clássicas francesas com ingredientes típicos do sertão nordestino. Na recepção, a jovem hoste de cabelos loiros e sorriso perfeitamente treinado interrompeu sua ligação ao ver Zélia se aproximar. "Posso ajudar?", perguntou, com uma expressão que oscilava entre confusão e desconforto. "Boa tarde", respondeu Zélia, com voz calma e firme. "Vim para o serviço de limpeza." A hostes franziu o senho, consultando rapidamente seu tablet dourado. "Não temos nenhum serviço de limpeza agendado para hoje", disse, com um tom ligeiramente impaciente. "A equipe regular vem apenas antes da abertura e depois do fechamento." Zélia sentiu levemente, como se já esperasse aquela resposta. Tirou do bolso um papel dobrado e entregou à recepcionista. "O senhor Mendes me pediu para vir hoje. Disse que precisava de uma limpeza especial na cozinha." A menção ao nome do proprietário do Maison Doré fez a hostes hesitar. Ricardo Mendes era conhecido por seu temperamento imprevisível e por decisões de última hora. Não seria a primeira vez que ele contratava serviço sem comunicar à equipe. "Um momento, por favor", disse a recepcionista, pegando o telefone. Enquanto aguardava, Zélia observava discretamente o ambiente. Seus olhos atentos registravam cada detalhe: a disposição das mesas, o ângulo dos talheres, a maneira como os garçons se movimentavam pelo salão. Nada escapava ao seu olhar experiente. Em sua mente, anotações mentais eram feitas com a precisão de um auditor. Do outro lado do salão, os 4 garçons continuavam sua conversa, agora em tom mais baixo, mas com olhares frequentes na direção de Zélia. "Você viu a bolsa dela? Parece que foi resgatada do lixo", comentou Francisco, ajustando os punhos da camisa. "E aqueles sapatos?" "Minha avó tem os iguais há pelo menos 2 décadas", acrescentou Carlos Eduardo, rindo. André, sempre mais contido, apenas observava a mulher com desconfiança. Algo nela chamava sua atenção, embora não soubesse dizer exatamente o que. Talvez fosse a postura ereta, quase orgulhosa, apesar das roupas simples. Ou talvez fosse o olhar, atento e analítico, que parecia avaliar tudo ao seu redor. "Vocês não acham estranho Ricardo contratar alguém assim, do nada?", questionou André. "Ele é obcecado por aparências."
Vai ver, foi indicação da esposa dele, respondeu Lucas, dando de ombros. Ela vive com essas ideias de responsabilidade social. Mês passado contratou um ex-presidiário para trabalhar no bar do hotel. A conversa foi interrompida quando a hóstes desligou o telefone e se dirigiu a Zélia com uma expressão confusa. O senhor Mendes confirmou sua presença, disse ela, claramente surpresa. Pediu que você fosse encaminhada diretamente para a cozinha principal. Um breve sorriso passou pelos lábios de Zélia, tão rápido que seria impossível notá-lo a não ser que se estivesse prestando muita atenção. Obrigada, respondeu simplesmente. A hóstes contornou o balcão e fez um gesto para que Zélia a seguisse. Carlos Eduardo, chamou a recepcionista, acompanhe a senhora até a cozinha principal, por favor. O garçom arregalou os olhos, claramente contrariado com a tarefa. Seus 3 colegas trocaram olhares divertidos, satisfeitos por não terem sido os escolhidos. Agora, Marta, estou prestes a servir a mesa 8, protestou ele. São ordens diretas do senhor Mendes, replicou a hóstes em um tom que não admitia contestação. Carlos Eduardo soltou um suspiro resignado e se aproximou de Zélia, mantendo uma distância calculada, como se temesse ser contaminado por algo. Por aqui, disse secamente, sem olhar diretamente para ela. Enquanto seguia o garçom pelo salão principal, Zélia sentia os olhares dos clientes acompanhando sua passagem. Para muitos deles, era como se um elemento estranho tivesse invadido seu santuário gastronômico, uma nota dissonante e uma sinfonia perfeitamente orquestrada de luxo e exclusividade. O que ninguém no Maison Doré poderia imaginar é que, nas próximas horas, aquela mulher de aparência simples iria virar o restaurante de cabeça para baixo, revelando não apenas a verdadeira face daqueles que a desprezavam, mas também as profundas camadas de preconceito e elitismo que se escondiam por trás das paredes elegantes e dos sorrisos ensaiados. O teste secreto de Zélia Rezende Guimarães estava apenas começando. Zélia Rezende Guimarães não nasceu predestinada ao estrelato. Filha de Dona Josefa, empregada doméstica na capital paulista, e de seu Antônio, pedreiro que migrou do sertão pernambucano em busca de vida melhor, ela cresceu num cortiço na região do Bixiga. Desde pequena, o fogão foi seu refúgio. Enquanto a mãe trabalhava em casa de família na região dos Jardins, Zélia, aos 8 anos, já preparava o jantar para os 3 irmãos mais novos. O talento culinário se revelou como uma faísca inesperada. Nas panelas improvisadas, transformava os ingredientes mais simples, ossos de galinha, talos de couve, cascas de banana, em refeições que alimentavam não apenas o corpo, mas a alma. Aos 16, conseguiu emprego como ajudante de cozinha num restaurante familiar italiano, onde o velho Genaro reconheceu seu domingo. Menina, você não tem técnica, mas tem algo que não se ensina, disse-lhe o italiano de cabelos brancos, após provar um molho que ela havia preparado instintivamente. Tem o sabor da memória nas suas mãos. Foi Genaro quem juntou dinheiro com outros comerciantes do bairro para pagar um curso básico de gastronomia para Zélia. Dali em diante, sua trajetória foi marcada por obstáculos que, para outros, seriam intransponíveis, mas que para ela se tornaram degraus. Trabalhou em dezenas de restaurantes, sempre iniciando nas posições mais baixas. Lavou pratos, cortou legumes, suportou assédio e racismo nas cozinhas majoritariamente brancas e masculinas da alta gastronomia paulistana. Em 2005, arriscou suas economias para estudar na França. Vendeu quentinhas, fez faxinas e dormiu em albergues para sustentar-se enquanto frequentava as aulas. Retornou ao Brasil 2 anos depois, com técnica apurada e visão única, unir a sofisticação francesa aos sabores brasileiros mais autênticos, especialmente os nordestinos que povoavam suas memórias de infância. O reconhecimento veio em 2009, quando abriu seu primeiro restaurante, o Mandacaru, no centro de São Paulo. Críticos renderam-se à sua cozinha que transformava ingredientes do sertão, ombu, licuri, carne de bode, em pratos de apresentação impecável e sabor inigualável. Em menos de 3 anos, conquistou sua primeira estrela Michelin. As outras 2 vieram nos anos seguintes, junto com prêmios internacionais que a projetaram como um dos maiores nomes da gastronomia mundial. Em 2015, no auge de sua carreira, Zélia surpreendeu o mundo gastronômico ao anunciar um sabático de 6 meses. O que ninguém sabia, nem mesmo seu sous-chefe de confiança, é que ela planejava usar esse tempo para uma missão pessoal,
avaliar, disfarçada de funcionária comum, os principais restaurantes de luxo do país, expondo o elitismo e preconceito que ela mesma enfrentará ao longo de sua carreira. O Maison Doré era apenas o terceiro da lista. A poucos metros dali, no salão principal, Carlos Eduardo Oliveira ajustava meticulosamente a posição de uma taça de cristal, seus dedos longos e pálidos movendo-se com precisão estudada. Aos 39 anos, ele era considerado o garçom mais experiente do Maison Doré, posição que ostentava com orgulho quase arrogante. Filho de uma família tradicional de São Paulo que perderá a fortuna nos anos 90, Carlos Eduardo carregava o peso de um sobrenome antes ilustre e agora reduzido a lembranças de glória. Sua postura impecável e conhecimento enciclopédico de vinhos disfarçavam a amargura de quem se via servindo a elite a qual um dia pertencera. A mesa 9 pediu o Chantil Margaux 2005. Certifique-se de decantá-lo por exatos 45 minutos, instruiu, sem olhar diretamente para Francisco, como se o jovem garçom fosse incapaz de compreender a importância da tarefa. Francisco Silva Santos, 26 anos, assentiu rapidamente. O mais novo do quarteto de garçons principais, Francisco vinha de uma família de classe média de Santos e via no Maison Doré não apenas um emprego, mas um degrau em sua ambição de tornar-se sommelier internacional. Bonito, charmoso e dotado de uma memória impressionante, conquistava clientes com facilidade, especialmente as mulheres de meia idade que frequentavam o almoço executivo. Seu defeito era a tendência a adaptar-se como camaleão. Na presença de Carlos Eduardo, adotava ares aristocráticos. Junto aos cozinheiros, transformava-se num rapaz simples com gírias e piadas fáceis. Entendido. O senhor Barroso pediu especificamente para você servi-lo. Carlos, respondeu Francisco, sabendo que a informação inflaria o ego do colega mais velho. Do outro lado do salão, André Rodrigues Pereira, 34 anos, observava a movimentação com olhos atentos que não perdiam detalhe. Filho de portugueses donos de uma padaria no Brás, André crescerá entre fornos e balcões, sonhando com uma vida além da farinha e do suor. Autodidata voraz, falava 3 idiomas fluentemente e conhecia de cor a composição de cada prato do cardápio. Sua eficiência era legendária, assim como seu temperamento explosivo nas raras vezes em que cometia um erro. Os colegas o respeitavam mais por medo que por admiração. A mesa 12 está esperando há 7 minutos pelo couvert, murmurou para Lucas, checando o relógio de pulso pela terceira vez em menos de 1 minuto. A cozinha está mais lenta que tartaruga hoje. Lucas Ferreira Costa, 31 anos, apenas deu de ombros. Dos 4, era o mais calmo e, paradoxalmente, o mais ambicioso. Nascido na periferia de São Paulo, conquistara a posição no Maison Doré através de indicação de um antigo patrão. Discreto, raramente falava sobre sua vida pessoal, e poucos sabiam que sustentava a mãe doente e pagava a faculdade de direito para a irmã mais nova. Sua aparente tranquilidade escondia um calculismo frio. Cada gorjeta, cada contato com clientes influentes era meticulosamente registrado em sua mente como potencial alavanca para o futuro. Ricardo está entrevistando um novo chefe de parti hoje, comentou Lucas em voz baixa. Ouvi dizer que vem do Eleven Madison Park. Talvez isso explique a confusão na cozinha. Os 4 homens formavam uma equipe eficiente, unidos por uma hierarquia tácita e por um código comum. O cliente sempre tem razão, desde que o cliente corresponda a um certo perfil. Sem jamais admitir abertamente, compartilhava uma visão de mundo onde pessoas como Zélia, negras, de origem humilde, sem os trejeitos da elite, pertenciam exclusivamente aos bastidores, invisíveis aos olhos da clientela exigente. Nenhum deles imaginava que, naquele momento, enquanto acompanhavam o ritual de mais um serviço aparentemente rotineiro no luxuoso restaurante, estavam prestes a ter suas vidas e convicções viradas do avesso pela mulher que agora caminhava em direção à cozinha. No amplo ambiente de aço inoxidável e mármore branco, Zélia respirou fundo, sentindo o cheiro familiar de azeite, ervas frescas, redução de vinho tinto. Por um breve instante, seus olhos brilharam com o reconhecimento de seu verdadeiro habitat. Então, ajustando a postura para parecer mais curvada e insegura, voltou a incorporar perfeitamente o papel da faxineira invisível. O teste verdadeiro estava apenas começando, não apenas para o restaurante, mas para cada um dos 4 homens que, sem saber, teriam suas máscaras sociais despedaçadas nas próximas horas. E Zélia,
Mestra na arte de transformar ingredientes brutos em experiências sublimes, preparava-se para sua receita mais desafiadora: transformar preconceito em aprendizado, através do único linguagem que unia a todos naquele espaço, a comida. A cozinha do Maison Doré fervilhava em preparação para o serviço noturno. Panelas chiavam, facas golpeavam tábuas de corte com precisão milimétrica e ordens eram disparadas em um dialeto próprio, mistura de português, francês e italiano que só quem habita esse universo compreende por completo. Zélia, com seu uniforme cinza e postura propositalmente retraída, permanecia parada próxima à entrada, segurando firmemente sua bolsa de materiais de limpeza, aparentemente desorientada. O chefe executivo, Renato Martins, homem de 40 e poucos anos com tatuagens cobrindo os braços, lançou-lhe um olhar rápido e impaciente antes de voltar sua atenção para o molho que reduzia numa panela de cobre. Ricardo me avisou que você viria. Pode começar pelo piso da despensa. Derramaram azeite lá hoje cedo, disse ele, sem sequer perguntar seu nome. Zélia assentiu em silêncio e caminhou em direção à despensa, seus olhos registrando cada detalhe. A organização das estações de trabalho, a qualidade dos ingredientes, a comunicação entre a brigada. Era impossível para alguém com seu treino não notar pequenas falhas, um molho com textura inconsistente, legumes cortados em tamanhos desiguais. Um peixe começava a perder o frescor ideal. Na despensa, além do azeite derramado, encontrou prateleiras mal organizadas e alguns produtos com datas de validade questionáveis. Começou seu trabalho de limpeza meticulosamente, enquanto fazia anotações mentais que mais tarde transferiria para o caderno escondido em sua bolsa. 1 hora depois, o serviço noturno havia começado. O restaurante enchia-se de empresários, celebridades e políticos. Zélia terminara a limpeza da despensa e agora se dirigia ao banheiro de serviço para reabastecer seu balde com água limpa quando cruzou o caminho de Francisco, que transportava uma bandeja com entradas. "Cuidado por onde anda", exclamou o jovem garçom quando quase trombaram. "Não pode esperar o intervalo entre os serviços para circular por aqui." "Desculpe, senhor", murmurou Zélia, baixando a cabeça numa submissão calculada. "Só estou indo trocar a água." Francisco fez um som de desaprovação com a língua e prosseguiu seu caminho, mas não sem antes adicionar: "Gente que não sabe seu lugar é um perigo nesse trabalho." As palavras atingiram Zélia como algo familiar. Quantas vezes não ouvirá frases semelhantes ao longo de sua carreira? No início, elas machucavam como ferros em brasa. Agora serviam apenas para confirmar o que ela já sabia: a segregação velada que existia nos bastidores da alta gastronomia. Ao retornar com o balde de água limpa, Zélia foi interceptada por Márcio, o sous-chefe, um homem de 30 anos com expressão perpetuamente tensa. "Ricardo quer que você limpe o chão do salão privativo. Derramaram champanhe lá", informou ele secamente. O salão privativo era um ambiente exclusivo, reservado apenas para celebrações especiais ou clientes ilustres que preferiam privacidade. Naquela noite, estava ocupado por um grupo de investidores estrangeiros. "Agora, com os clientes lá?" perguntou Zélia, genuinamente surpresa. "São ordens do Ricardo", respondeu Márcio, já se afastando. "E seja discreta." A solicitação era, no mínimo, estranha. Era prática comum em restaurantes de alto padrão que serviços de limpeza fossem realizados longe dos olhos dos clientes. Zélia percebeu imediatamente. Aquilo era parte do teste secreto, uma provocação deliberada de Ricardo Mendes para observar sua reação. Respirando fundo, pegou seu material e dirigiu-se ao salão privativo. Ao chegar à porta, foi barrada por Carlos Eduardo, que saía carregando uma garrafa vazia de Velvet Liquid. "O que pensa que está fazendo?" questionou ele, olhando-a de cima a baixo com desdém evidente. "Mandaram limpar o champanhe derramado", respondeu Zélia calmamente. Carlos Eduardo estreitou os olhos, visivelmente contrariado. "Espere aqui", ordenou, entrando novamente no salão. Minutos depois, ele retornou acompanhado de Lucas, ambos com expressões de superioridade mal disfarçada. "Vamos estabelecer algumas regras", começou Carlos Eduardo, ajeitando os punhos da camisa branca impecável. "Você entra, limpa apenas onde indicarmos, não olha para os clientes, não fala a menos que seja falada e sai o mais rápido possível. Entendeu?" Zélia assentiu silenciosamente. "E pelo amor de Deus, tente ser invisível",
acrescentou Lucas, abrindo a porta para que ela entrasse. O salão privativo era um espetáculo de opulência, paredes revestidas de madeira nobre, lustre de cristal, quadros de artistas renomados. Sentados à mesa redonda de carvalho, 6 homens de terno conversavam animadamente em inglês sobre fusões corporativas, enquanto bebericavam champanhe em taças de cristal. Um deles havia derramado sua bebida, formando uma pequena poça no piso de mármore italiano. Zélia dirigiu-se discretamente ao local indicado por Lucas, abaixou-se e começou a limpar o chão meticulosamente. Enquanto trabalhava, ouvia fragmentos da conversa dos executivos, número de negociações multimilionárias, estratégias de mercado, nomes de empresas que seriam adquiridas. Foi quando André entrou no salão, trazendo uma bandeja com mais taças. Ao ver Zélia agachada limpando o chão, fez uma expressão de desagrado. — O que você ainda está fazendo aqui? Sussurrou irritado, aproximando-se dela enquanto servia as taças. — Já terminou, não? — Quase, respondeu Zélia, ainda concentrada em seu trabalho. — Estou certificando que não fique pegajoso. Um dos executivos, um homem ruivo com sotaque americano, interrompeu sua conversa e olhou para a cena. — Está tudo bem por aí? Perguntou em inglês, com tom levemente curioso. André imediatamente assumiu uma postura servil, com um sorriso ensaiado. — Absolutely, sir. Just a small clearing issue. Nothing to worry about. Respondeu em inglês fluente. O homem assentiu e voltou sua atenção para os colegas, mas não sem antes direcionar um olhar de genuíno desdém para Zélia. André inclinou-se, fingindo ajudar Zélia com o balde, e sussurrou entre dentes. — Está atrapalhando o serviço. Termine logo e suma daqui. Neste momento, outro dos executivos, um brasileiro de meia idade com ar arrogante, olhou para baixo e fez um comentário em português, claramente acreditando que não seria compreendido pelos colegas estrangeiros. É por isso que prefiro les ambassadeurs. Lá não deixam esse tipo de gente circular durante o serviço. Carlos Eduardo, que acabará de entrar com uma bandeja de sobremesas, riu discretamente, incentivando o cliente. Garantimos que não se repetirá. Doutor Assunção, respondeu em tom conspiratório. Não sei o que deu na gerência hoje. A humilhação atingiu seu ápice quando, ao levantar-se com o balde, Zélia foi subitamente empurrada por Francisco, que entrava apressadamente no salão. A água suja do balde espirrou, molhando a barra da calça de um dos executivos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. — Meu Deus, olha o que você fez! Exclamou Francisco, como se a culpa fosse inteiramente dela. O executivo levantou-se, visivelmente irritado, enquanto os 4 garçons se mobilizavam em pânico para remediar a situação. — Peço 1000 desculpas, senhor, disse Carlos Eduardo, oferecendo guardanapos. Esta funcionária será devidamente repreendida. — Você não deveria estar aqui, sibilou André para Zélia, com raiva genuína nos olhos. Não tem competência nem para limpar chão direito. — Vou chamar o Ricardo, ameaçou Lucas, dirigindo-se à porta. Cercada pelos 4 garçons e observada pelos executivos, Zélia manteve uma calma impressionante. Seus olhos, que até então permaneciam baixos, ergueram-se lentamente, revelando uma dignidade que contrastava com a situação. — Peço desculpas pelo incidente, disse ela diretamente ao executivo molhado, sua voz subitamente diferente, mais firme, articulada, sem qualquer traço de submissão. Providenciarei pessoalmente para que sua calça seja limpa adequadamente. O tom de sua voz fez com que Carlos Eduardo a olhasse com curiosidade renovada. Havia algo naquela mulher, algo que não se encaixava no papel de simples faxineira. — Retire-se imediatamente, ordenou ele, recuperando-se da momentânea confusão. — E não volte. Zélia recolheu calmamente seus materiais e saiu do salão, deixando para trás um grupo de homens que, em sua arrogância, não faziam ideia do furacão que haviam acabado de provocar. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à cozinha, um pequeno sorriso se formou em seus lábios. O teste tinha fornecido exatamente os resultados que ela esperava. No banheiro dos funcionários, Zélia trancou-se numa cabine, tirou um pequeno caderno preto da bolsa e anotou rapidamente os detalhes do incidente ocorrido no salão privativo. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho duro, moviam-se com agilidade pelo papel. Enquanto escrevia, imagens do passado inundaram sua mente como flashes de um filme antigo.
Salvador, 1987. A cozinha minúscula do barraco na periferia de Salvador fervia sob o calor impiedoso do verão baiano. Zélia, apenas 12 anos, equilibrava-se num banquinho de madeira improvisado para alcançar o fogão. O aroma de dendê preenchia o ambiente enquanto ela mexia cuidadosamente o vatapá que preparava para o aniversário da mãe. "Menina, você tem o dom!" exclamou tia Dalva, observando a admirada desenvoltura da sobrinha. "Mexe esse dendê como gente grande." Zélia sorriu, orgulhosa. Na escola, era invisível a menina negra e magricela do fundo da sala, que usava uniforme de segunda mão. Mas ali, na cozinha, ela reinava. Com apenas 12 anos, já dominava receitas que mulheres adultas do bairro vinham aprender. "Mamãe merece algo especial hoje", respondeu simplesmente, ajustando o fogo com precisão intuitiva. Foi naquele mesmo dia que Dona Josefa, ao provar o vatapá preparado pela filha, segurou o rosto dela entre as mãos calejadas e disse as palavras que Zélia carregaria para sempre. "Esse dom que você tem não é só seu, filha. É herança de suas avós, bisavós, mulheres que alimentaram famílias inteiras com quase nada, que transformaram dor em comida que aquece a alma. Nunca esqueça de onde vem esse talento." São Paulo, 1995. Não contratamos mulheres na cozinha quente. O chefe Giovanni, italiano de cabelos grisalhos e expressão severa, nem mesmo olhou direito para o currículo que Zélia havia entregue. Seu restaurante na região dos Jardins era considerado um dos melhores da capital paulista e Zélia havia economizado durante meses para comprar roupas apresentáveis para a entrevista. "Posso começar lavando pratos, arrumando a despensa, qualquer posição", insistiu ela, engolindo o orgulho. "Só quero uma oportunidade de aprender." Giovanni suspirou, impaciente. "Olha, garota, vou ser direto. Minha cozinha é um ambiente difícil. Os rapazes não vão respeitar uma mulher, muito menos uma." Ele hesitou brevemente. "Com o seu perfil. Estou fazendo o favor ao dizer não." Zélia sabia exatamente o que seu perfil significava, mas manteve a expressão neutra, escondendo a raiva que fervia em seu interior. "Agradeço sua honestidade", respondeu, recolhendo o currículo. "Quando eu tiver meu próprio restaurante, lembraremos desta conversa." Giovanni riu, sem esconder o deboche. "Grande sonho, garota, grande sonho." Naquela noite, em seu quarto no cortiço do Bixiga, Zélia chorou todas as lágrimas que segurou durante o dia. Depois, levantou-se, lavou o rosto e fez uma lista de todos os restaurantes da cidade onde ainda não havia tentado. Ao lado de cada nome, anotou: "Futuro fornecedor do restaurante Zélia." Paris, 2005. A chuva castigava os telhados de Paris enquanto Zélia corria pelas ruas estreitas do 11º arrondissement, protegendo com o próprio corpo o uniforme impecavelmente passado dentro da mochila. Era seu primeiro dia como estagiária no renomado restaurante Le Comptoir, e o metrô havia atrasado. Chegar atrasada não era uma opção. Não para uma brasileira, negra, que havia conseguido o estágio após mais de 50 tentativas recusadas. Qualquer deslize seria o suficiente para justificar sua demissão. Entrou pela porta dos fundos exatamente um minuto antes do horário, encharcada, mas com o uniforme seco. Trocou-se rapidamente no vestiário minúsculo e apresentou-se na cozinha. O chefe Felipe Dubois, conhecido tanto por seu talento quanto por seu temperamento explosivo, mal a olhou. "Station Trois. Legumes", ordenou secamente, apontando para a estação de trabalho. Durante as 12 horas seguintes, Zélia cortou legumes em silêncio absoluto. Cenouras em julienne perfeitas, cebolas em brunoise uniforme, batatas torneadas com precisão matemática. Não fez pausas para beber água ou ir ao banheiro. Não reclamou quando um dos cozinheiros acidentalmente esbarrou em seu braço, fazendo-a quase cortar o dedo. Não reagiu aos comentários sussurrados sobre a estagiária exótica. Ao final do serviço, suas mãos tremiam de exaustão. Quando todos já haviam saído, ela permaneceu, limpando meticulosamente sua estação de trabalho. Foi quando notou o chefe do Bois observando-a da porta. "Por coito restes?" perguntou ele, intrigado com sua persistência. "Porque cada minuto aqui vale mais que uma hora em qualquer outro lugar", respondeu Zélia em francês cuidadosamente ensaiado.
Dubois aproximou-se e examinou os legumes que ela havia preparado durante o dia, separados e conservados em água na geladeira para o serviço seguinte. Pegou uma cenoura cortada e Julienne observou-a à contraluz, medindo sua uniformidade com olhos experientes. Demain, Poisson, disse finalmente, antes de sair. Amanhã, peixe. Uma promoção silenciosa. Naquela noite, em seu quarto minúsculo no subúrbio parisiense, Zélia escreveu em seu diário: Eles não precisam gostar de mim. Só precisam respeitar meu trabalho. São Paulo, 2010. E o prêmio Revelação do ano vai para Zélia Rezende Guimarães, do restaurante Mandacaru. O salão do tradicional Hotel Copacabana Palace, repleto da nata da gastronomia brasileira, aplaudiu educadamente enquanto Zélia, vestindo o elegante vestido vermelho, subia ao palco para receber seu primeiro grande reconhecimento nacional. Entre a plateia, Zélia identificou rostos familiares, chefes que haviam negado emprego a ela, críticos que inicialmente menosprezaram seu restaurante de comida regional, investidores que riram de seu plano de negócios. Agora, aplaudiam-na com sorrisos forçados. Ao microfone, resistiu à tentação de jogar na cara deles cada porta fechada, cada humilhação, cada não que receberá. Em vez disso, com a graça que sempre caracterizou sua cozinha, disse: Este prêmio não é apenas meu. É de Dona Josefa, minha mãe, que me ensinou que comida é memória e afeto. É de cada nordestino que manteve nossas tradições culinárias vivas, mesmo quando eram consideradas comida de pobre. É de cada jovem cozinheira negra que está assistindo esta cerimônia e pensando que não há lugar para ela neste mundo. Há lugar, sim. Eu abri uma porta, mas pretendo transformá-la num portão. Na primeira fila, um crítico cochichou para o colega. Discurso político. Típico, porque não podem apenas agradecer e sair. Mas no fundo do salão, 3 jovens mulheres negras que trabalhavam no serviço de buffet olhavam para Zélia com olhos marejados, vendo nela, pela primeira vez, um reflexo de possibilidades que nunca haviam imaginado para si mesmas. Tóquio, 2013. Guimarães-san, por favor, explique novamente o conceito de sertão, pediu Hiro Tanaka, um dos mais respeitados críticos gastronômicos do Japão, enquanto saboreava o prato à sua frente, uma releitura do tradicional baião de 2 servido com costela de sol confitada e crocante de mandioca. No pop-up temporário que Zélia comandava em Tóquio, cada mesa estava ocupada por chefes locais, críticos apaixonados por gastronomia, ansiosos para experimentar a cozinha da brasileira que conquistava o mundo. Sertão é mais que um lugar, respondeu Zélia, que agora falava inglês fluentemente, resultado de anos de estudo obstinado. É um estado de espírito, uma forma de ver o mundo. É escassez transformada em abundância através da criatividade. É resistência traduzida em sabor. Tanaka assentiu, compreendendo para além das palavras. Em sua crítica publicada no dia seguinte, escreveria: Guimarães não traz apenas a comida brasileira para o Japão. Ela traz uma filosofia culinária que transcende fronteiras culturais, a ideia de que as limitações são apenas convites à inovação. Madrid, 2014. Na cozinha do Eusélio Edkenroca, onde era chefe convidada por uma semana, Zélia orientava a equipe sobre seu menu degustação. O segredo deste molho está no tempo, explicava ela ao sous-chefe espanhol, que observava atentamente. Como dizia minha avó, pressa é inimiga do sabor. Após o serviço, quando a última mesa havia sido atendida e a crítica já anunciava mais um triunfo, John Roca, o chefe proprietário e uma lenda viva da gastronomia mundial, aproximou-se de Zélia com uma garrafa de vinho raro. Para celebrar, disse ele, servindo 2 taças. Sabia que quando te conheci em São Paulo, 3 anos atrás, previ que você chegaria aqui. Zélia sorriu, aceitando a taça. E eu? Quando lavava pratos num restaurante italiano em São Paulo, há 20 anos, jurei que um dia cozinharia lado a lado com John Roca. Brindaram, não apenas ao sucesso, mas à jornada, ao caminho improvável que havia levado uma menina da periferia de Salvador às mais prestigiadas cozinhas do mundo. Qual é o próximo sonho? Perguntou Roca. Zélia contemplou o líquido rubi em sua taça por um momento antes de responder. Mudar o sistema por dentro. Abrir portas. Garantir que a próxima Zélia não precise lutar tanto quanto eu lutei. Foi essa promessa que a trouxe,
disfarçada de faxineira, ao Maison Doré naquela tarde de 2015. Após o incidente no salão privativo, o clima no Maison Doré tornou-se ainda mais hostil para Zélia. Ela havia retornado à cozinha silenciosamente, retomando suas tarefas de limpeza como se nada tivesse acontecido. Contudo, algo havia mudado. A postura de submissão deliberada começava a dar lugar a uma observação mais atenta e analítica, o que não passou despercebido para olhos mais atentos. Ainda está aqui? Questionou o sous-chefe Márcio, franzindo o senho ao vê-la limpando meticulosamente as superfícies da área de preparo. Achei que depois daquele fiasco você teria sido mandada embora. O senhor Mendes pediu que eu terminasse o turno, respondeu Zélia calmamente, sem interromper seu trabalho. Seus olhos, porém, registravam cada detalhe, a temperatura irregular dos fornos, o desperdício de ingredientes nobres, a forma como os auxiliares de cozinha eram tratados aos gritos. Discretamente, quando pensava que ninguém estava observando, Zélia tirava de seu bolso um pequeno bloco de notas verde-limão e fazia anotações rápidas. Um gesto que não escapou aos olhos de André, que retornava à cozinha para buscar uma garrafa de vinho. "O que tanto anota aí?" disparou ele, aproximando-se repentinamente pelas costas de Zélia, que habilmente guardou o bloco antes que ele pudesse ver seu conteúdo. "Apenas a lista de áreas que já limpei", respondeu ela, com uma calma que parecia irritá-lo ainda mais. "Para não esquecer nenhum canto." André encarou por alguns segundos, desconfiado. Algo naquela mulher o incomodava profundamente, talvez a dignidade com que suportava o tratamento recebido ou a inteligência que ocasionalmente transparecia em seu olhar. "Limpeza não precisa de anotações", retrucou ele secamente. "Precisa de trabalho duro e atenção. Sugiro que se concentre nisso." Assim que André se afastou, Zélia continuou seu trabalho, movendo-se com discrição pelo ambiente. Sua presença tornava-se quase invisível, exatamente como esperavam de alguém em sua posição, mas seus olhos permaneciam atentos, absorvendo cada informação, cada interação, cada processo. Por volta das 9 da noite, o restaurante atingiu seu pico de movimento. O fluxo entre cozinha e salão intensificou-se, e com ele, a pressão sobre toda a equipe. Foi quando Francisco entrou abruptamente na cozinha, visivelmente agitado. "Mesa 15 reclamando do risoto", anunciou ele, lançando o olhar acusatório para o chefe de parti responsável. "Dizem que está empapado e salgado demais." O chefe executivo Renato aproximou-se, provando rapidamente uma amostra do prato devolvido. "Merda, Juliano. É a segunda vez esta semana", vociferou para o jovem chefe. "Prepare outro imediatamente." Enquanto a cozinha entrava em modo de crise para corrigir o erro, Zélia observava a cena com interesse particular. Do canto onde limpava discretamente uma estante de utensílios, ela podia ver claramente que ninguém mais parecia notar. O problema não estava na execução do risoto, mas na temperatura do caldo base, armazenado incorretamente num recipiente inadequado. Sem se conter, aproximou-se do fogão e, no momento em que Juliano se afastou para buscar mais arroz arbóreo, ajustou rapidamente a temperatura e adicionou uma pitada de algo que tirou do bolso. "O que pensa que está fazendo?" A voz de Lucas soou às suas costas, fazendo-a congelar. O garçom havia entrado na cozinha em busca do pedido atrasado da mesa 8 e flagrou Zélia interferindo na preparação. "Eu só estava." Ela começou a explicar, mas Lucas a interrompeu. "Carlos Eduardo, venha ver isso", chamou ele, atraindo a atenção não apenas do colega garçom, mas de toda a cozinha. "A faxineira está metendo a mão na comida dos clientes." Carlos Eduardo, que conversava com um cliente próximo à entrada da cozinha, apressou-se para dentro, seguido por André, que acabará de entregar um pedido. "Isso é inacreditável", exclamou Carlos Eduardo, assumindo o papel de porta-voz da indignação coletiva. "Primeiro atrapalha o serviço no salão privativo, agora contamina a comida." O chefe executivo Renato aproximou-se, a face vermelha de raiva contida. "O que aconteceu aqui?" exigiu saber. "Ela estava mexendo no risoto novo, chefe", acusou Lucas, apontando para Zélia. Todos os olhares voltaram-se para ela, uma mistura de indignação e desprezo. O jovem Juliano parecia especialmente furioso, vendo ali uma tentativa de sabotá-lo. "Vou ter que jogar tudo fora e começar de novo", lamentou ele, já alcançando a panela. "Espere",
disse Zélia, com uma firmeza na voz que surpreendeu a todos. Prove primeiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém podia acreditar no que acabavam de ouvir. Uma faxineira dando ordens a um chefe de cozinha em pleno serviço. Como é que é? Questionou Renato, boquiaberto. Estou dizendo para provar o risoto antes de jogá-lo fora, repetiu Zélia, sustentando o olhar do chefe executivo sem hesitação. O problema não era o preparo, mas a temperatura do caldo base. Corrigi isso. A cozinha inteira parecia ter parado de respirar. Os 4 garçons trocaram olhares incrédulos, enquanto Renato, após um momento de hesitação, pegou uma colher limpa e provou o risoto. Sua expressão transformou-se instantaneamente, de raiva para surpresa e de surpresa para algo próximo da admiração relutante. Está perfeito, admitiu ele, quase contra a vontade. Mande para a mesa 15, Juliano. Mas antes que o prato pudesse sair, Carlos Eduardo interpôs-se. Com todo respeito, chefe, não podemos servir comida que foi manuseada por uma faxineira, protestou, enfatizando a última palavra com evidente desprezo. Que garantia temos de higiene? De qualidade? Você sequer lavou as mãos antes de tocar na comida, acrescentou Francisco, nitidamente desconfortável com a situação. Zélia manteve-se impassível, observando a reação dos 4 homens com interesse quase científico. Não sei o que você adicionou ali, disse André, estreitando os olhos, mas deve haver regulamentações contra esse tipo de interferência. Vou chamar o Sr. Mendes, decidiu Lucas, tirando o celular do bolso. Isto é completamente irregular. A menção ao proprietário não pareceu incomodar Zélia. Pelo contrário, um breve sorriso quase imperceptível passou por seus lábios. Façam isso, concordou ela tranquilamente. Tenho certeza que o Sr. Mendes gostará de saber como seu restaurante está funcionando esta noite. A confiança em sua voz era desconcertante. Até mesmo Renato, que momentos antes provara e aprovara o risoto, agora olhava com renovada suspeita. Enquanto aguardamos, continuou Zélia, posso sugerir que alguém verifique a temperatura da câmara fria? Os peixes que chegaram esta manhã estão armazenados incorretamente, e se não forem ajustados logo, terão que ser descartados até o final da noite. A precisão técnica da observação fez com que o chefe de garde-manger, responsável pelos alimentos frios, corresse para verificar a informação. Retornou segundos depois, o rosto pálido. Ela está certa, chefe, confirmou. O termômetro está marcando 4 graus acima do recomendado. Um murmúrio percorreu a cozinha. Quem era aquela mulher, afinal? Como uma simples faxineira poderia ter conhecimentos tão específicos sobre preparos culinários e procedimentos de armazenamento? Neste momento, o celular de Lucas vibrou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e sua expressão transformou-se completamente. Senhor Mendes está vindo pessoalmente, anunciou, desligando o telefone com mãos levemente trêmulas. Pediu que ninguém, absolutamente ninguém, deixe a cozinha até sua chegada. Carlos Eduardo ajustou nervosamente a gravata borboleta, enquanto Francisco passava as mãos pelo cabelo repetidamente. André permanecia imóvel, seus olhos fixos em Zélia, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Acho melhor eu voltar ao trabalho enquanto esperamos, disse Zélia calmamente, retomando seu balde de pano. Há muito ainda a ser limpo por aqui. A ambiguidade de sua última frase não passou despercebida. Enquanto retomava suas tarefas, podia sentir os olhares dos 4 garçons cravados em suas costas, uma mistura de raiva, confusão e, agora, um princípio de receio. A chegada iminente de Ricardo Mendes prometia ser o ponto de inflexão naquela noite já extraordinária. O que nenhum deles podia imaginar é que o proprietário do restaurante era apenas mais uma peça no tabuleiro meticulosamente arranjado por Zélia, um tabuleiro onde, desde o início, ela nunca fora um peão, mas a rainha controlando cada movimento com precisão calculada. À medida que os minutos passavam, a tensão tornava-se quase palpável. Os clientes no salão, alheios ao drama que se desenrolava nos bastidores, continuavam a desfrutar de sua experiência gastronômica de alto padrão, sem suspeitar que estavam prestes a se tornar testemunhas de uma das revelações mais surpreendentes já vistas na alta gastronomia paulistana. O burburinho na cozinha do Maison Doré diminuiu,
gradualmente, à medida que a expectativa pela chegada de Ricardo Mendes crescia. Entre o vai e vem dos pratos, Zélia continuava seu trabalho metódico, movendo-se com uma desenvoltura que destoava de sua suposta função. O chefe executivo Renato, ainda intrigado com o incidente do risoto, lançava olhares desconfiados em sua direção enquanto finalizavam o filé de robalo. Estranho, murmurou para seu sous-chefe. Ela limpa as bancadas e movimentos circulares, de dentro para fora. E daí? Questionou Márcio, concentrado na redução de um molho. É assim que ensinamos os estagiários a limpar superfícies em cozinhas profissionais, para evitar contaminação cruzada, explicou Renato. Não é algo que uma faxineira comum saberia. Do outro lado da cozinha, André observava discretamente enquanto Zélia passava por trás de um chefe de parti que preparava uma sobremesa. Sem tocar no prato, ela inclinou-se levemente e inspirou, fechando os olhos por uma fração de segundo. Um gesto quase imperceptível, mas revelador para quem conhecia o Metcher. Ela estava avaliando o aroma, um dos testes mais fundamentais na alta gastronomia. Diga ao Gustavo que o mascarpone está ligeiramente passado, sussurrou Zélia para uma jovem auxiliar que passava ao seu lado. Não a ponto de comprometer o prato, mas suficiente para um paladar treinado notar. A garota olhou-a confusa, mas algo na autoridade natural com que Zélia falará a fez transmitir o recado. O chefe de sobremesas, inicialmente indignado com a intromissão, provou o mascarpone e empalideceu, substituindo-o imediatamente. Francisco, que retornava do salão com uma bandeja de taças vazias, notou o incidente e franziu o senho. Aproximando-se de Carlos Eduardo, que organizava garrafas de vinho no pés, comentou em voz baixa. Você viu isso? A faxineira está dando instruções culinárias, e o pior é que parecem corretas. Carlos Eduardo ajustou os punhos engomados da camisa, visivelmente incomodado. Provavelmente trabalhou em outros restaurantes antes. Muitos desses serviçais acabam absorvendo termos técnicos por osmose, respondeu, mas sua voz traía a incerteza. Próximo ao forno, um dos auxiliares de cozinha tentava sem sucesso acertar a temperatura para assar pães de fermentação natural. Aumente para 230 graus, borrife água na base do forno para criar vapor, sugeriu Zélia ao passar, mantendo os olhos fixos em seu trabalho de limpeza. O vapor vai ajudar a formar a crosta dourada. O jovem cozinheiro, desesperado demais para questionar a fonte do conselho, seguiu a sugestão. Minutos depois, os pães saíram perfeitos, com casca estaladiça e miolo arejado. Lucas, que até então mantinha a distância de Zélia, observou a cena com crescente inquietação. Aproximou-se dela enquanto limpa meticulosamente a estação de preparo. Como sabe tanto sobre pães? Questionou diretamente, abandonando a postura superior para dar lugar à curiosidade genuína. Zélia ergueu os olhos brevemente, permitindo-se um pequeno sorriso. Minha avó era padeira, respondeu simplesmente, voltando ao trabalho. A resposta, aparentemente inocente, deixou Lucas ainda mais intrigado. Havia algo na maneira como ela dissera padeira. Não como alguém que fala de uma profissão distante, mas com respeito de quem entende profundamente o ofício. Enquanto isso, na adega climatizada, Carlos Eduardo selecionava vinhos para a mesa VIP quando notou algo incomum. Uma garrafa de Chantil Margaux 1995 estava ligeiramente fora de lugar, com o rótulo virado para cima, contrariando o protocolo do restaurante. Ao ajustá-la, percebeu uma pequena anotação a lápis na contra-etiqueta, supervalorizado. O 1996 é superior e custa 30% menos. A caligrafia era fina e elegante, contrastando com um comentário contundente. Carlos Eduardo olhou em volta, confuso. Quem no restaurante teria conhecimento tão específico sobre vinhos, ao mesmo tempo, a audácia de fazer tal observação em uma garrafa de R$ 8.000? Na área de recepção, Marta, a hostes, organizava as reservas da noite seguinte quando notou Zélia passando com seu material de limpeza. Algo na postura da mulher chamou sua atenção. Apesar do uniforme simples do trabalho braçal, ela caminhava com uma elegância natural, a coluna perfeitamente alinhada, os ombros relaxados. Já a vi em algum lugar, murmurou Marta para si mesma, tentando acessar uma memória esquiva. Francisco, que passava no momento, captou o comentário. Improvável, respondeu com leve desdém.
a menos que frequente os mesmos círculos que o pessoal da limpeza. Marta franziu o senho, ignorando a grosseria. Não, é algo nos olhos dela, no modo como observa tudo. Lembra-me de alguém. Na cozinha, enquanto todos aguardavam ansiosamente a chegada de Ricardo Mendes, um cliente enviou elogios ao chefe pelo novo prato de entrada, um tartar de beterraba com queijo de cabra e notas cítricas. Renato, confuso, chamou o chefe de garde-manger. Que tartar é esse? Não está no menu, questionou irritado. Um dos clientes pediu algo vegetariano que não constava no cardápio, explicou o jovem chefe, nervoso. Você estava ocupado com as mesas VIP, então eu improvi. Baseado em quê? Pressionou Renato. Bem, a faxineira comentou que beterraba com queijo de cabra funciona bem se adicionar um toque cítrico para cortar a gordura, admitiu ele, claramente envergonhado por ter seguido o conselho de uma funcionária da limpeza. Antes que Renato pudesse responder, André aproximou-se apressadamente. Aquele crítico gastronômico, Augusto Marino, está no salão, anunciou, atenção evidente em sua voz, e pediu para conhecer o responsável pelo tartar de beterraba. Disse que é o melhor que já provou. Um silêncio atônito tomou conta da cozinha. O tartar improvisado, baseado na sugestão casual de uma faxineira, havia impressionado um dos críticos mais exigentes do país. Neste momento, a porta principal da cozinha abriu-se e todos voltaram-se expectantes, imaginando ser Ricardo Mendes. Em vez disso, entrou um homem de meia-idade vestindo um terno impecável, acompanhado por um fotógrafo. Boa noite, cumprimentou ele, olhando em volta. Sou Paulo Mendonça, da revista Gastronomia e Arte. Estamos fazendo uma matéria sobre os bastidores dos grandes restaurantes. Sua voz sumiu quando seu olhar encontrou Zélia, que limpava calmamente um balcão no canto da cozinha. O reconhecimento em seus olhos foi instantâneo e inconfundível. Meu Deus! Zélia Rezende, exclamou, boquiaberto. O que você está? Antes se pudesse concluir a frase, Zélia fez um gesto sutil, quase imperceptível, levando o dedo aos lábios. O jornalista, profissional experiente, captou imediatamente a mensagem e se recompôs. Perdão, disfarçou rapidamente. Por um momento confundi sua funcionária com outra pessoa. Mas o dano estava feito. Carlos Eduardo, que acompanhava a cena, estreitou os olhos, conectando rapidamente os pontos. Zélia Rezende, repetiu lentamente. Como a chefe Zélia Rezende. A do Mandacaru. A cozinha, que já estava tensa, mergulhou num silêncio absoluto. Todos os olhos voltaram-se para a suposta faxineira, que agora se mantinha ereta, a postura completamente transformada. Quem é Zélia Rezende? Perguntou timidamente um jovem auxiliar recém-contratado. Apenas a única chefe brasileira com 3 estrelas Michelin, respondeu André, sua voz uma mistura de incredulidade e horror crescente. A mulher que recusou um programa na Netflix para continuar cozinhando. No canto oposto da cozinha, Lucas deixou cair uma pilha de pratos que carregava. O estrondo pareceu despertar todos do transe momentâneo. Isso é ridículo, afirmou Francisco, recuperando-se do choque inicial. Por que uma chefe premiada estaria se passando por faxineira no nosso restaurante? Para nos avaliar, a voz de Carlos Eduardo saiu quase num sussurro, enquanto a compreensão atingia como um soco. É um teste secreto. A porta da cozinha abriu-se novamente, e desta vez era realmente Ricardo Mendes quem entrava. O proprietário do Maison Doré, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente aparados, sorriu ao ver o jornalista. Paulo, vejo que chegou cedo para a surpresa, comentou cordialmente, antes de voltar-se para a equipe. Senhoras e senhores, peço um momento de atenção. Enquanto Ricardo se preparava para falar, Zélia depositou calmamente seu balde e panos de limpeza. Com um gesto delicado, retirou a touca que cobria seus cabelos crespos e ergueu o queixo, revelando finalmente a presença majestosa que havia mantido disfarçada durante todo o dia. A transformação era sutil e profunda ao mesmo tempo. Não era o uniforme ou a aparência física que mudavam, mas algo mais fundamental em sua essência. No exato momento em que Ricardo abria a boca para fazer o anúncio formal, o chefe executivo Renato deixou escapar uma exclamação abafada de reconhecimento. Entre os dedos,
Segurava uma pequena medalha que Zélia havia deixado cair acidentalmente mais cedo, o distintivo dado apenas aos jurados do prestigioso concurso Bocuse d'Or. Só então todos compreenderam a magnitude do que estava acontecendo. A faxineira que haviam menosprezado, humilhado e tratado com desdém durante todo o dia não era apenas uma chefe famosa, era uma das mais respeitadas autoridades gastronômicas do mundo, conduzindo uma avaliação que poderia levar ou destruir a reputação do Maison Doré com uma única palavra. O tempo pareceu congelar na cozinha do Maison Doré. Ricardo Mendes, com um sorriso enigmático, observava as expressões atonitas de sua equipe enquanto Zélia Rezende Guimarães dava 2 passos à frente, abandonando definitivamente a postura submissa que mantivera durante todo o dia. Acredito que alguns de vocês já perceberam o que está acontecendo, começou Ricardo, sua voz calma contrastando com a tensão palpável no ambiente. Hoje tivemos a honra, embora nem todos tenham reconhecido isso, de receber uma das mais importantes figuras da gastronomia mundial. Os 4 garçons permaneciam paralisados, suas faces alternando entre o branco do choque e o vermelho da vergonha. Carlos Eduardo ajustava compulsivamente a gravata borboleta, como se pudesse, com esse gesto, apagar suas palavras anteriores. Francisco mantinha os olhos fixos no chão, incapaz de encarar a situação. André, geralmente impassível, agora mordia o lábio inferior em evidente nervosismo. Lucas, por sua vez, parecia ter sido atingido por um raio, imóvel, com a boca semi-aberta. Para quem ainda não entendeu, continuou Ricardo, está a Zélia Rezende Guimarães, 3 estrelas Michelin, vencedora do James Beard, considerada pela revista Food Wine a chefe mais inovadora da América Latina. E, por um dia inteiro, ela trabalhou aqui como faxineira. O som de algo caindo ecoou no silêncio sepulcral. Um dos auxiliares de cozinha havia derrubado uma colher de metal, o barulho amplificado pela tensão coletiva. "Was, por quê?" conseguiu finalmente articular Renato, o chefe executivo, sua voz quase irreconhecível. Foi Zélia quem respondeu, sua voz agora diferente, firme, articulada, carregando a autoridade natural de quem comandou brigadas de cozinha em 3 continentes. O senhor Mendes me convidou para uma possível parceria, um novo restaurante que combinaria a tradição do Maison Doré com minha abordagem contemporânea. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos. Antes de aceitar, eu precisava conhecer a verdadeira cultura deste estabelecimento. Não os pratos impecáveis servidos em porcelana francesa, mas o tratamento dispensado àqueles considerados invisíveis. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, espalhando ondas de desconforto por toda a cozinha, particularmente entre os 4 garçons, que haviam sido os mais ostensivos em seu desprezo pela suposta faxineira. Paulo Mendonça, o jornalista, fez um gesto para seu fotógrafo, que discretamente começou a registrar a cena. A matéria que planejavam sobre os bastidores do Maison Doré acabará de ganhar um ângulo muito mais interessante. Vocês devem estar se perguntando se isso foi uma armadilha, continuou Zélia, sua voz sem traço de hostilidade, apenas uma serenidade quase clínica. Não foi. Foi um espelho. Mostrei a vocês exatamente o que queriam ver, uma mulher negra, de origem humilde, executando um trabalho manual. E vocês mostraram a mim exatamente quem são. Carlos Eduardo deu um passo à frente, o rosto contorcido numa máscara de pânico profissional. "Chefe Rezende, houve claramente um mal-entendido", começou ele, a voz melíflua que reservava para clientes VIP. "Nosso comportamento pode ser parecido, inadequado, mas garanto que não reflete nossos verdadeiros valores. Se tivéssemos sido informados de sua visita." "Esse é exatamente o ponto, não é?" interrompeu Zélia, com gentileza que tornava suas palavras ainda mais cortantes. "Tratar bem quem reconhecemos como importante não requer caráter. Tratar com dignidade quem acreditamos ser inferior. Isso sim revela quem realmente somos." Francisco avançou, os olhos marejados em lágrimas que pareciam sinceras. "Chefe, eu peço sinceras desculpas", disse, a voz embargada. "Meu comportamento foi imperdoável." Zélia observou por um momento, como se avaliasse a autenticidade de suas palavras. "Desculpas são um começo", respondeu finalmente. "Mas mudança é o que importa." André, que até então se mantivera em silêncio calculado, finalmente falou.
A senhora planejou tudo isso para nos humilhar publicamente, questionou, um resquício de orgulho ferido transparecendo em sua voz. Para provar algum tipo de ponto social. A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Ricardo Mendes fez menção de intervir, mas ela ergueu discretamente a mão, sinalizando que responderia. Se eu quisesse humilhá-los, André teria trazido câmeras escondidas. Teria gravado cada comentário desdenhoso, cada olhar de desprezo. Ela aproximou-se dele, mantendo uma distância respeitosa, mas firme. O que eu queria era compreender se este restaurante tem potencial para se tornar algo maior do que é hoje. Se há, entre suas paredes de luxo, espaço para crescimento não apenas técnico, mas humano. Lucas, que permanecerá em choque até aquele momento, finalmente encontrou sua voz. E qual é o veredicto? Perguntou, com uma franqueza que surpreendeu até a si mesmo. Zélia voltou-se para ele, um pequeno sorriso enigmático nos lábios. Ainda estou decidindo, respondeu honestamente. O chefe executivo Renato, recompondo-se do choque inicial, aproximou-se com expressão contrita. Chefe Rezende, independentemente de sua decisão quanto à parceria, quero que saiba que suas observações sobre nossa cozinha foram dolorosamente precisas. Ele engoliu em seco antes de continuar. O risoto, a temperatura da câmara fria, o mascarpone da sobremesa. Você identificou falhas que eu, em minha complacência, havia deixado passar. Este reconhecimento profissional pareceu quebrar parcialmente a tensão. A equipe da cozinha, que assistia à cena em silêncio respeitoso, agora murmurava em concordância. Para profissionais da gastronomia, admitir o domínio técnico de Zélia era mais fácil do que confrontar o desconforto moral que ela expunha. Ricardo Mendes aproveitou o momento para retomar o controle da situação. Como todos já perceberam, hoje não foi um dia comum no Maison Doré, declarou, dirigindo-se à equipe completa. A presença da chefe Rezende foi parte de uma avaliação abrangente que estamos conduzindo. Os resultados influenciarão profundamente o futuro deste estabelecimento. Seus olhos percorreram especificamente os 4 garçons antes de continuar. Alguns de vocês falharam não apenas com a chefe Rezende, mas com os valores que este restaurante deveria representar. Carlos Eduardo empalideceu ainda mais, se isso era possível. Sua carreira de décadas no Maison Doré parecia subitamente por um fio. Senhor Mendes, interveio Zélia, sua voz surpreendentemente compassiva. Se me permite. Todos os olhos voltaram-se para ela, aguardando que muitos temiam ser a sentença final para os 4 garçons. O valor de uma avaliação como esta não está na punição, mas na oportunidade de transformação, continuou ela. Quando comecei minha carreira, também cometi erros. Alguns por ignorância, outros por arrogância. O que determinou meu crescimento não foram os erros em si, mas o que escolhi fazer depois de reconhecê-los. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o ambiente, principalmente entre os 4 homens que haviam sido os principais protagonistas do tratamento desrespeitoso. Isso não significa ausência de consequências, esclareceu Ricardo rapidamente, percebendo o risco de sua mensagem ser diluída. Significa que as consequências serão educativas, não apenas punitivas. Neste momento, a porta da cozinha abriu-se novamente e um homem elegante de traços asiáticos entrou, carregando uma pasta de couro. Keiji Yamamoto, o renomado crítico gastronômico e sócio minoritário do Maison Doré, havia chegado para completar o quadro de autoridades presentes. Perdi a grande revelação, perguntou ele, sorrindo ao ver Zélia. Chegou na hora perfeita, respondeu Zélia, cumprimentando com familiaridade que surpreendeu a todos. Estávamos prestes a discutir o futuro. Kenji assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras, e voltou-se para os 4 garçons. Senhores, vocês provavelmente não me reconheceram nas últimas semanas, mas jantei aqui 3 vezes, servido por cada um de vocês. Os 4 homens trocaram olhares confusos. Eu estava caracterizado, explicou Kenji, uma vez como um turista japonês com inglês precário, outra como um empresário brasileiro de origem asiática, e, finalmente, como um estudante usando roupas simples. A compreensão caiu como um raio sobre os 4. Não havia sido apenas Zélia, durante um único dia.
Eles vinham sendo observados há semanas, seu comportamento meticulosamente avaliado em diferentes cenários. O tratamento, continuou Kenji, consultando discretamente suas anotações, variou consideravelmente dependendo de como eu estava vestido e de quanto dinheiro parecia ter. O golpe final na fachada de profissionalismo imparcial que os garçons tanto se orgulhavam de manter. Ricardo Mendes, percebendo que a mensagem fora clara e contundentemente entregue, bateu palmas uma vez, chamando a atenção de todos. O serviço da noite ainda não terminou, e nossos clientes merecem a excelência de sempre, declarou com autoridade. Amanhã, às 10 horas, teremos uma reunião geral para discutir as mudanças que serão implementadas. Por hoje, peço que todos retornem a seus postos. Lentamente, a equipe dispersou-se, retomando suas funções com uma mistura de constrangimento e reflexão. Os 4 garçons, contudo, permaneceram imóveis, como se aguardassem uma sentença adicional. Zélia aproximou-se deles, seu olhar sereno encontrando cada um individualmente. Amanhã conversaremos mais, disse simplesmente. Por hoje, sugiro que sirvam cada cliente como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Porque, independentemente de sua aparência ou origem, é exatamente isso que cada um deles é. Com essas palavras, ela se afastou, deixando para trás 4 homens profundamente abalados, não apenas por terem sido expostos, mas por terem recebido, apesar de tudo, uma oportunidade de redenção que talvez não merecessem. E enquanto retomavam seus postos no salão, cada um deles carregava uma pergunta silenciosa. Seria possível reconstruir não apenas sua reputação profissional, mas também sua própria humanidade, tão evidentemente comprometida naquele dia revelador? 6 meses depois, o sol da tarde paulistana filtrava-se pelas janelas amplas do renovado Maison Doré. A decoração, antes ostensivamente luxuosa, agora exibia uma elegância mais sutil, com elementos que celebravam a diversidade da culinária brasileira. Nas paredes, fotografias em preto e branco mostravam mãos, velhas, jovens, negras, brancas, calejadas, manicuradas, todas preparando alimentos com igual reverência. Um grupo de estudantes da nova escola de gastronomia comunitária, fundada na periferia de São Paulo, atravessava o salão principal sob o olhar atento de Carlos Eduardo. Seu uniforme permanecia impecável, mas sua postura exibia uma mudança sutil. A arrogância dera lugar a uma dignidade autêntica. A filosofia do Maison Mandacaru, explicava ele aos jovens, referindo-se ao nome da nova parceria entre Ricardo Mendes e Zélia Rezende, baseia-se no princípio de que excelência e acessibilidade não são conceitos antagônicos. Uma das estudantes, menina negra de aproximadamente 17 anos, ergueu timidamente a mão. É verdade que o senhor quase perdeu o emprego por causa da chefe Zélia? Perguntou, com a franqueza característica da juventude. Carlos Eduardo sorriu, sem constrangimento. É verdade que quase perdi muito mais que o emprego, respondeu honestamente. Quase perdi a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. No canto do restaurante, Francisco orientava 2 novos garçons, um jovem de origem indígena e uma mulher de meia idade que anteriormente trabalhava na limpeza. Seu método de treinamento refletia a transformação profunda que ocorrerá naqueles 6 meses. O cliente nunca está errado, mas isso não significa que nós precisamos estar errados com nós mesmos, instruía, repetindo o mantra que Zélia havia implementado. Cortesia e dignidade não dependem do valor da conta ou da marca da roupa. Na cozinha renovada, onde agora paredes de vidro permitiam que os clientes observassem o trabalho da brigada, André coordenava o preparo dos pratos com sua habitual eficiência, mas com uma diferença crucial. Sua voz, antes carregada de impaciência e superioridade, agora transmitia respeito genuíno. Lembre-se, Mariana, dizia ele à nova chefe de parti, a precisão técnica sem humanidade resulta em pratos perfeitos, mas sem alma. E nós buscamos ambos. Lucas, que supervisionava o novo programa de estágios remunerados para jovens de comunidades carentes, conduziu uma reunião na sala que antes era exclusiva para clientes VIP e agora servia como espaço educativo. Cada um de vocês traz uma perspectiva única para a nossa cozinha, explicava aos 5 estagiários recém-chegados. E essa diversidade não é tolerada aqui, é celebrada, é buscada ativamente, pois sabemos que ela nos fortalece. Na porta principal do restaurante, Zélia recebia uma família simples,
claramente deslocada no ambiente sofisticado. Eram os pais e irmãos de um dos jovens da periferia que agora estagiava na cozinha, vindo para sua formatura do programa de treinamento. Sejam muito bem-vindos ao Maison Mandacaru, cumprimentou-os calorosamente. Seu filho nos honra com seu talento. A mãe do rapaz, uma senhora de mãos marcadas pelo trabalho doméstico, hesitou na entrada. Temos reserva, mas não estamos vestidos adequadamente, confessou, preocupada. Zélia sorriu, tomando gentilmente as mãos da mulher entre as suas. No nosso restaurante, a única vestimenta inadequada é o preconceito. E vejo que a senhora não está usando nenhum. A família foi conduzida à melhor mesa, recebendo o mesmo tratamento impecável que qualquer celebridade ou político. Ao final do dia, após o fechamento, a equipe reuniu-se para a já tradicional refeição compartilhada, um ritual implementado por Zélia, onde todos, da gerência à limpeza, sentavam-se juntos para saborear pratos preparados em sistema de rodízio pelos diferentes setores. Ricardo Mendes, observando a interação natural e respeitosa entre funcionários que, 6 meses antes, mal se enxergavam como iguais, ergueu sua taça em um brinde. Ao nosso sucesso, propôs, com genuína satisfação. A nossa transformação, corrigiu gentilmente Zélia, também erguendo sua taça. A revista Gastronomia e Arte havia publicado, na semana anterior, uma matéria de capa sobre a revolução silenciosa promovida pelo Maison Mandacaru. Não apenas a fusão gastronômica inovadora entre técnicas clássicas francesas e ingredientes brasileiros autênticos, mas principalmente a transformação cultural que o estabelecimento representava. O crítico Paulo Mendonça escrevera, em seu parágrafo final, o verdadeiro teste de um restaurante não está apenas no sabor de seus pratos, mas no tempero de suas relações humanas. O Maison Mandacaru não apenas serve comida excepcional, serve um exemplo de como a excelência e a humanidade podem dividir a mesma mesa. Os 4 garçons, sentados lado a lado naquela refeição compartilhada, contemplavam silenciosamente o caminho percorrido. Nenhum deles era o mesmo homem de 6 meses atrás. A humilhação inicial transformará-se em humildade genuína. O ressentimento dera lugar à gratidão pela oportunidade de crescimento. Às vezes penso no que teria acontecido se não tivéssemos sido expostos daquela forma, comentou Lucas, quebrando momentaneamente o silêncio. Teríamos continuado acreditando que éramos profissionais exemplares, respondeu André, com rara vulnerabilidade, quando, na verdade, éramos apenas tecnicamente competentes, completou Carlos Eduardo. Francisco, o mais jovem, talvez o que mais visivelmente havia se transformado, sorriu antes de acrescentar: a verdadeira competência profissional inclui a competência humana. Essa foi a lição mais valiosa. Do outro lado da mesa, Zélia observava a conversa com discreta satisfação. Seu teste secreto havia produzido resultados que superavam suas expectativas mais otimistas. O preconceito é como um ingrediente estragado, declarou ela, captando a atenção de todos. Contamina todo o prato, não importa quão sofisticada seja a técnica ou quão cara seja a louça. E a única solução é removê-lo completamente da receita. A analogia culinária, simples e profunda, resumia perfeitamente a revolução silenciosa que haviam vivenciado. Uma transformação que começara com uma faxineira humilhada e culminara em um novo modelo de excelência, não apenas gastronômica, mas essencialmente humana.